A arte é longa, a vida é breve, sobre o valor e a potência das artes na educação popular em saúde. Ao pensar sobre e ao praticar educação popular, seja no campo da saúde, seja em outros campos do viver social, iremos constatar que ela está organicamente próxima de muitas formas de arte, de tradição e de invenção, e de várias formas de criação artística junto às populações com as quais agimos. A arte está presente tanto como uma metodologia de produção coletiva, dentro dos processos de educação, quanto como uma dimensão importante das realidades locais nas quais, em cada lugar, existem formas artísticas muito ricas e variadas. É a partir do conhecimento profundo dessas realidades que a educação popular constrói seus processos reflexivos e transformadores. E, dependendo dos arranjos e configurações locais, os grupos de educação popular irão se aproximar, fazer uso de formas diferentes de criar arte, e se misturar com elas. Os próprios artistas populares podem se aproximar da educação popular e tornar-se educadores, em diálogo e parceria com outros. Mais especificamente, de que nos lembramos ao mencionar a palavra arte? Música, poemas, cordel, uma orquestra sinfônica, um grupo de pagode, uma roda de samba, um conjunto de câmara, uma banda fanfarra, uma guitarrada, jovens dançando passinho, um sanfoneiro tocando em uma festa ou feira, um grupo de maracatu, pinturas ou murais do Cândido Portinari, uma dança clássica, um poema da doceira e poeta Cora Coralina, um romance popular, um romance erudito, uma escultura, um fragmento do Grande Sertão Veredas, Coldplay cantando Viva la Vida com mais 100.000 pessoas, o desenho bonito na canga de praia, um grafite em uma parede da nossa rua, uma aquarela singela que retrata David Bowie. Infinitudes. Poderíamos passar horas listando e lembrando não somente as formas e linguagens da arte, mas aquelas artes especiais que ficaram gravadas no coração, na alma e na memória. Aqui vamos refletir brevemente sobre alguns aspectos da arte e sua relação com a educação popular em saúde. Porém, é necessário esclarecer desde o começo que ao tratarmos de arte e educação popular não estamos propondo que os educadores populares em saúde, inspirados pelas formas tradicionais de arte popular, inventem formas utilitaristas de arte, ou utilizem a arte somente como meio para atingir seus objetivos pedagógicos, políticos ou de doutrinação. Nem que a arte acabe mascarando uma educação que minimize a reflexão em prol de um jeito descontraído e pouco reflexivo. A essência do encontro pedagógico sempre há de ser a reflexão e a crítica. E nenhuma proposta de arte da educação popular poderá substituir ou se autodefinir como melhor ou mais apropriada do que as formas que são do gosto popular local. A questão aqui não é se apropriar das artes populares para colocar nelas nossas ideologias, mas partir da observação, do respeito e do encantamento com elas, para construir processos críticos e bonitos. É estimular que as pessoas criem, inventem e produzam arte também, expressando assim sua visão de mundo particular, e a do seu grupo social. Vale lembrar que as artes podem fazer também parte de máquinas de produção de dinheiro, orquestradas pelas grandes corporações, impondo produtos para consumo rápido e descarte. As artes muitas vezes estão ao serviço das opressões, das formas autoritárias ou ditatoriais, bajulando, elogiando ou mesmo escondendo conflitos e contradições. A arte, seja qual for sua expressão, marca e é marcada pela política e pelas formações econômicas e culturais. Tanto a criação artística quanto o uso e consumo das obras de arte são influenciados pelas relações de poder e pelos interesses políticos, mesmo quando reconhecemos a singularidade e a genialidade dos criadores individuais. Em contraposição, para a educação popular, as artes em todas as suas formas não são apenas a expressão da nossa necessidade fundamental da experiência da beleza, do lazer e da alegria. As artes produzem saberes e verdades por caminhos diferentes, tão valiosos e politicamente transformadores como seriam outras formas de conhecimento como a política, a ciência e as práticas cotidianas. Nesse sentido, a arte tem um papel cultural e político que pode fortalecer as lutas pela cidadania, além de estimular desenvolvimentos pessoais e coletivos que permitem enxergar iniquidades, desrespeito a direitos, ou, ainda, valorizar os fatos e feitos positivos de uma população, suas lideranças e seus artistas. A arte, então, é também uma forma de construir cidadania e lutar pelos nossos direitos. As artes por todas as partes.
Nas ações de saúde temos sempre a presença da arte, não necessariamente a arte convencional, a arte de lidar, a arte do cuidado, a arte de abraçar a dor e consolar, e ainda, a arte de lutar em conjunto pelos direitos da saúde. Os profissionais da saúde e os militantes pela saúde também fazemos arte. Um tipo especial e valiosíssimo de arte, poucas vezes valorizado, visível ou considerado em planejamentos e orçamentos. São as artes dos que fazemos saúde. O nome deste texto vem do latim. A frase ars longa, vita brevis, estava gravada em pedra na entrada da escola de Cos, uma pequenina ilha grega na qual Hipócrates, chamado depois o pai da medicina, ensinava o cuidado e a cura, baseados no equilíbrio, na boa alimentação e nos pensamentos puros e limpos. A frase a arte é longa nos alerta para a complexidade da medicina e, por extensão, de todo o trabalho em saúde e para a certeza de que demoraremos toda uma vida para dominá-la. Já a frase, a vida é breve, expressa que a vida é curta demais, e que por isso devemos obter dessa arte o melhor, o essencial, o que nos faz mais e melhores. Porém, o segredo, diziam os hipocráticos, estava na tentativa, em tentar sempre, em aprimorar e praticar. A arte sempre foi e sempre será uma prática, um fazer cotidiano no qual mestres ensinam aprendizes, e aprendizes recriam os mestres, os transcendem, os eternizam, em um processo de aprendizado permanente. E ainda, por vezes, jovens atingem o inesperado, a revelação, a beleza. Por sua vez, os mestres se renovam, renascem e aprendem o que tinham descuidado ou esquecido. Trabalho silencioso, de muitos, na produção da boniteza da vida, daquilo pelo qual vale a pena viver. Ars infinita. A arte nos cria e nós a criamos. A arte não é só um produto cultural, danças, teatro, cerâmica, música, pintura, entre outros. É uma dimensão importante do viver humano, da criação. É o jeito de fazer a diferença, a dimensão estética do viver. Freire dizia, boniteza e criticidade de mãos dadas, 2011. A arte é inerente à humanidade. Assim como a razão, a dimensão estética define o humano. Mesmo sem produzir nenhum objeto de arte, podemos, todas e todos, exercer nossas artes de ser e viver. Frei Beto, 2003. O encontro clínico de cuidado, cura ou consolo pode ser considerado arte. Arte de fazer e de criar. O encontro pedagógico, cuidadoso, pleno de escuta e de diálogos verdadeiros, também. Antigamente, todos os fazeres podiam ser vistos como artes. Por isso a expressão artesão, ou artes e ofícios. Cozinhar, construir moradias, fazer móveis, construir instrumentos musicais, fazer brinquedos e bonecos, entre outras atividades, tudo era arte. Afinal, viver, amar, construir futuros, tudo tem, ou deveria ter, uma dimensão de arte. Poesis, origem da palavra poesia, quer dizer criação, fabricação. Os marceneiros, por exemplo, eram poetas, criadores de móveis. E é muito importante mencionar aqui que as artes quase sempre foram coisas de populares, de marginais, de periféricos. Os artistas, até o final do século XVIII, eram considerados serviçais, funcionários inferiores, como os padeiros ou os mordomos. Assim como o barbeiro e o médico tinham o mesmo status até o século XVII, os músicos, atores, pintores e outros artistas faziam parte dos grupos subalternos. E assim eram tratados, com salários baixos, sendo obrigados a bajular os seus senhores ou mesmo a vender a sua produção. Um exemplo não tão antigo é o fenômeno de venda de autoria de sambas ao qual se submetiam muitos poetas das favelas para poderem sobreviver, fato bem retratado na música 14 anos de Paulinho da Viola. Nesta terra de doutor, sambista não tem valor, eu estou necessitado, mas meu samba encabulado, eu não vendo não senhor. A ideia de que os artistas são seres especiais, inspirados, ou favorecidos pelas musas, é uma ideia que tem menos de 300 anos. Assim, houve, desde tempos antigos, uma proximidade orgânica entre artistas, artesãos e culturas populares, o que nos leva a pensar que isso pode estar relacionado com o fato de a educação popular apostar tanto na ação cultural e nos diferentes artistas, artífices e artesãos, do som, da imagem, da palavra, do palco, ou do cuidado. Segundo Michel de Certeau, 1996, o viver das pessoas comuns, dos cidadãos ordinários, é também uma arte.
As formas de criar são especiais, muitas vezes imperceptíveis, veladas. São artes de viver, de fazer. E, por isso, podem expressar formas de resistências e revolta. Ao fazer diferente, cada um expressa o descontentamento, a criatividade e anuncia mundos novos. E é por isso que é tão importante estar atento, na educação popular, para as expressões locais que têm significado para as pessoas. É valioso partir do mundo das pessoas, dos seus gostos e seus desejos. Nunca deixarmos de estar atentos e de procurar ativamente as artes que se criam ou se consomem lá nos nossos territórios. E depois, em conjunto, aproveitá-las o máximo possível na nossa ação educativa. O escopo das artes. Mas qual é essa dimensão invisível que impregna, perpassa e atravessa nossas vidas, fazendo-as especiais, únicas e valiosas? Ela nos impulsiona a ser mais. É um convite para aprofundar nossa humanidade, no encontro do cuidado, ou na criação de belezas. E, na visão freiriana, belezas críticas, críticas belas que transformem o mundo. A arte tem o potencial de despertar em nós o melhor, o que estava adormecido. Surgem emoções, aproximações ou introspecção. Duros e longos processos de criação os premiam, quase sempre, com a alegria, a satisfação e o sentimento de compartilhar belezas com os outros. Por outro lado, a arte nem sempre é construtiva, bondosa, bonitinha. Ela mergulha no drama humano, no sofrimento terrível que pode levar à morte ou à loucura, na injustiça e na crueldade. A arte está muito além de bons desejos e rodinhas de celebração e comemoração. A arte é também uma faca que fere e cobra de nós esforços e mudanças. Nesse sentido, muitos dos escritos de Freire e outros escritores são formas exigentes de arte. E ainda, muitos encontros clínicos são intensos e por vezes magoam e deixam os envolvidos exauridos, frustrados, desanimados. O certo é que a arte nos acompanha em todos os instantes das nossas vidas. Seja nas artes de fazer, nossas vivências como cidadãos, profissionais, membros de uma comunidade ou vizinhança, seja nas artes mais reconhecidas, fazer música, pintar, fazer parte de um grupo de teatro, cantar em um coral, alimentar um blog, entre outras. A arte pode estar presente ainda quando ninamos nossos filhos com uma música tão antiga que, talvez, nossas mães cantassem para nos fazer dormir. Muito frequentemente, ela também nos acompanha enquanto consumidores de artes, leitores, ouvintes, espectadores, cantores amadores, cantarolando sozinhos pela rua ou em casa. Agora, falar e viver as artes a partir da educação popular supõe uma opção pela valorização das artes das culturas populares. Não somente daquelas mais tradicionais e padronizadas, mas das expressões contemporâneas misturadas, influenciadas pela cultura pop e pela indústria cultural. Afinal, não somos juízes, nem superiores, e nosso intuito é aproveitar essa grande energia coletiva, criada por muitos ocupantes de lugares sociais muito diferentes, para a educação em saúde e para a transformação do mundo. Lembremos que valorização não é tolerância, mas abraço profundo e reverente, procurando aprender sempre, especialmente aquilo que não compreendemos e do qual não gostamos. Vivenciar a arte na educação popular demanda um esforço permanente da razão e da intuição, alargando nossos gostos e prazeres. Por que fazer arte? Em 1994, Adriana Calcanhoto lançou o disco A Fábrica do Poema, cuja primeira faixa, como manifesto, é o texto do diretor de cinema Joaquim Pedro de Andrade, transformado em canção. O texto é uma resposta à pergunta: por que você faz cinema? Na resposta, o cineasta brinca com a pressão social e a preocupação sobre a utilidade da arte. Por que a arte? Por que fazer arte? A arte deve se concentrar na forma e ser independente de propostas ideológicas e políticas. Ou deve se concentrar no conteúdo e se engajar nas mudanças sociais? Esse é um debate interminável, que já causou muito sofrimento e distanciamento entre o mundo dos artistas e o mundo dos intelectuais e jornalistas. A resposta única não existe e é provável que ela inclua os dois lados do debate. Tanto a forma quanto o conteúdo são valiosos. E, além da importância social ou da postura política de tal ou qual artista, temos o inesperado da arte. É por isso que ela não pode ser formatada, controlada ou limitada. Porque além dos criadores já inseridos na cultura e nas relações políticas existe a massa imensa dos que consomem arte. E, cada vez que consumimos arte,
a recriamos. Fazemos arte não por opção, mas por necessidade. De outra parte, não colocamos as artes em um pedestal, pois não são intocáveis. Elas podem até mesmo inspirar ações e sentimentos contraditórios, que gerem sofrimento ou aprofundem os preconceitos. Afinal, são criadas por seres humanos com biografias e interesses singulares, em sociedades desiguais e opressivas, podendo ser úteis e funcionais aos interesses de pessoas e grupos dominantes. A pergunta fica, então, sem resposta. O verdadeiro artista irá sorrir com ironia e continuará sua criação. O profissional de saúde amoroso e cuidadoso não discursará, fará. Artes, criações e belezas são necessárias, nos completam, nos impulsionam além. Somos mais, nos conhecemos mais, e nos expressamos. Arte como expressão, um dizer calado, sem discurso, sem argumentação, feito de gestos e palavras deixadas ao acaso, distraidamente. Os processos de criação. Há um antigo debate no qual a arte opõe-se à razão lógica, ou, por extensão, à ciência. A criação artística estaria muito pautada pela intuição, ao contrário do que, aparentemente, aconteceria na ciência, pautada por um método científico. Assim, para alguns, tudo aquilo que não é ciência seria inferior, não valeria como conhecimento. A arte seria coisa de pessoas dramáticas, desordeiras, exageradas românticas. E tudo aquilo produzido pelas lentes da arte cairia na esfera da mentira, da ficção. Entretanto, como bem sabe todo aquele que aprende qualquer arte, as artes do cuidado, incluídas aqui a técnica, a velha tecné grega, faz parte importante do aprendizado e do exercício das artes: treinamento, repetição, procedimentos, técnicas específicas para resultados especiais. E ainda, planejamento, lidar com os erros e fracassos. Lembremos a imagem do mestre artesão formando seus aprendizes. Eles aprendem fazendo, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. Arte é prática, treino e repetição, uma forma de afirmar que a partir da habilidade manual, mental, imaginativa e intuitiva se pode empreender a tarefa da construção e constituição de belezas. Essa é a dimensão social das artes, constituídas culturalmente e historicamente, em relação a processos econômicos e sociais, feitas por grupos de pessoas que convivem entre si, em processos de aprendizagem. Temos que considerar também a singularidade de cada artista, o gênio inesperado, a grande arte revelada como um Mozart de 5 anos, ou um Cartola quase analfabeto produzindo harmonias e versos maravilhosos, ou muitos outros. Nem as ciências sociais nem as humanidades, e menos ainda a economia ou a política, explicam e circunscrevem as artes. Arte é também voar fora da asa, ser inusitado, inesperado, ave. A criação nas artes é singular e pessoal, sim, mas é também social e cultural, dado que o artista é uma voz específica em um tempo histórico determinado. Assim, a educação popular é um produto do seu tempo e sempre tem que se reinventar para estar perto do dizer e do sentir das pessoas, em busca de ordens menos injustas e excludentes. E como cria o Criador? O que faz de um artista um grande artista? O que define a legitimidade de uma expressão de arte popular em um dado lugar? Como se vai da ideia inicial até a obra acabada? Quais as relações entre a obra de um artista e seu tempo, sua história e sua sociedade? Essas perguntas valiosas são muito difíceis de responder porque, assim como somos seres sociais e culturais, somos indivíduos singulares e únicos. O processo de criação é muitas coisas, como sugerido aqui. Mas é especialmente mistério. Uma surpresa para o criador e para os que convivem com os produtos da arte. As artes na educação popular em saúde e manual de uso. Este subtítulo é uma pegadinha, uma piscadela brincalhona. Como você já deve ter percebido, na educação popular não há manuais nem receitas. Há atitudes éticas, políticas e estéticas que guiam o fazer cotidiano. Há respeitos e indignações, aspectos éticos, vontades de ir além da condição humana atual e de transformar o mundo, aspectos políticos, e uma centralidade no fazer baseado nos afetos e ternuras, no compartilhamento de vivências, na construção diferenciada de relações com as pessoas, sejam colegas, pacientes, vizinhos, e na aproximação sensível, intuitiva e poética ao fazer cotidiano em saúde, aspectos estéticos. Estes 3 aspectos que devem acompanhar nossa praxis pedagógica devem estar presentes também no trabalho com as artes. Trata-se, como ponto de partida central, de conhecer o mundo ao redor, identificar o que as pessoas gostam e fazem,
respeitar e imaginar como as culturas artísticas locais de produção ou de consumo podem melhorar nossos processos educativos, em diálogo e em crítica de mundo. Todavia, não se trata somente de fazer dramatizações, encenações, desenhos e pinturas, sem considerar os aspectos políticos e éticos. Mesmo expressões rejeitadas por alguns grupos sociais podem ser objeto de formas criativas e críticas no trabalho da educação popular. Por exemplo, o funk ostentação, a música tecnobrega, os quadrinhos eróticos, os grupos de rock pesado, ou expressões da cultura pop muito sexualizadas e machistas, entre outras. Com base nelas, em diálogo crítico, podemos também empreender processos de educação e mudança social, mesmo que esta afirmação pareça descabida. Não precisamos inserir as artes nas atividades, necessariamente, tampouco simplificá-las ou infantilizá-las. Elas vão permitir que conheçamos os gostos, problematizemos juntos os valores e as hierarquias, as relações de gênero, entre outros. O seu potencial reflexivo é imenso, indo muito além da conversa sisuda, séria e cansativa, incorporando lazer, alegria, leveza e vontade de criar e participar. Concluindo, a abordagem da educação popular é um convite para conhecer profundamente as artes nos nossos territórios e comunidades, artes populares tradicionais e contemporâneas, e para potencializar nosso trabalho em parceria com artistas locais ou com nossas próprias criações, sejam formas artísticas convencionais ou as nossas artes do cuidado. Observar, escutar e dialogar, aspectos tão valorizados tanto na educação popular quanto na clínica e na atenção básica, podem ser expressões de arte. Sabemos que nem tudo é arte. Há muitas coisas que devem ser questionadas, mas há também muita coisa que pode ser feita com boniteza, palavra amada por Freire. Neste texto curto refletimos sobre a presença da arte em nossas vidas, muito além das artes formais, abordamos o valor que na educação popular damos às artes populares tradicionais e contemporâneas, a importância de entender o processo criativo como um processo complexo que vai do social e cultural ao singular e vice-versa, e o valor de estarmos atentos, com todos os sentidos abertos, para conhecermos as formas de arte produzidas localmente ou consumidas com prazer e alegria pela população. Não existe uma forma única e rígida de se trabalhar com as artes existentes em um dado território. Este é um desafio constante à nossa criatividade que, baseada na lógica da educação popular, deve estar sempre pautada por aspectos éticos, políticos e estéticos. O convívio da educação crítica freiriana com as artes populares é intenso e frutífero, e, no trabalho em saúde, essa riqueza pode se potencializar, como mencionamos brevemente aqui.